Hora do quadro Seu Direito. Nós estamos no período de declarar o imposto de renda, né? E aí quem tem empregada doméstica, é importante ficar atento aos direitos, também aos deveres, na hora de fazer a declaração. Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas, conversar com a gente sobre isso, é o advogado Paulo Vitor Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Linda. Bem-vinda de volta. Obrigada. Bom dia, telespectador. Bom, para começar, o que é que pode ser descontado do salário de um empregado doméstico com relação ao imposto de renda? Não é o que pode ser descontado do empregado doméstico, Linda. O que pode ser feito pelo empregador é o seguinte: o empregador, quando efetua o pagamento do salário, ele desconta uma parte da previdência do empregado doméstico e ele paga uma outra parte da previdência do seu próprio bolso. O que ele pode deduzir no seu imposto de renda é exatamente a contribuição previdenciária que ele faz. Além da contribuição previdenciária, a chamada GIURAT, que é o seguro contra acidentes. São essas duas únicas parcelas que podem ser deduzidas no seu imposto de renda. O que também pode ser feito é, se o empregador paga mais de um salário ao empregado e retém os valores em fontes do imposto de renda, ele pode fornecer o chamado informe de rendimentos, que hoje em dia o sistema social já tem, e ele pode entregar ao empregado para que o empregado possa declarar o seu imposto de renda. Então, assim, não é tudo, né, que é pago como salário de empregados domésticos que pode ser descontado no imposto de renda. Não, isso é uma pergunta muito corriqueira e que todo mundo está tendo uma certa confusão com isso. Mas não é todos os valores que podem ser descontados. Por exemplo, se eu pago um salário mínimo por mês à minha empregada, eu não posso descontar, deduzir esse valor todo durante o ano na minha declaração de imposto de renda. Não é isso. Apenas a contribuição previdenciária do empregador e o seguro contra acidentes. E no caso do empregador que paga mais do que o salário mínimo ao empregado doméstico, é possível, de repente, né, descontar mais no imposto de renda? Não. O limite hoje em dia que a Receita estipulou, inclusive reduziu em relação ao ano passado, é de R$ 1.093,77. Esse valor, segundo dados da Receita Federal, é o valor máximo de dedução e que já compreende todas as contribuições previdenciárias patronais e o seguro contra acidentes. Agora, eu vou ser muito sincero, Linda. Eu fiz essa conta e a conta não fechou. Toda a contribuição, se por acaso o empregador efetua o pagamento de um salário mínimo por mês, se ele deduzir todas as contribuições previdenciárias e o seguro, o valor dá em torno de R$ 1.032, R$ 1.020. Então, há uma discrepância em relação a isso, mas o limite que pode ser deduzido é R$ 1.093. E aí, caso o empregado doméstico não esteja, né, registrado no e-social, como é que faz? Não pode ser feito a dedução. Não. Porque para que o empregado, para que possa haver dedução, o empregado deve ser formalizado. Ou seja, deve estar registrado, inclusive no e-social. Por mais que o empregado doméstico assine a carteira do empregado e não registre ele no sistema social, também não poderá efetuar essa dedução, porque não vai haver o registro formal perante o governo federal. Inclusive, se houver essa declaração sem o registro do empregado no e-social, pode haver um cruzamento de dados entre a Receita e esses sistemas e o contribuinte pode cair na malha fina. Aqui também a pergunta, por exemplo, se o empregador doméstico, né, o empregado doméstico paga o empregador, aliás, paga um dinheiro a mais por fora, né, além daquele salário, ele dá um dinheiro a mais ao empregado. Esse a mais, né, esse acréscimo, também pode ser declarado ou não? Não, também não. Do mesmo modo que tem que haver a formalização do vínculo no registro no e-social, também deve haver a declaração completa do salário do empregado no sistema e-social. Se há um pagamento por fora de qualquer parcela que seja, esse pagamento ele é irregular e não pode haver essa dedução de pagamentos feitos a mais por fora do contra-cheque. Para quem tem faxineira, ou melhor, diarista, né, pode que vai 1 ou 2 vezes na semana. Também pode, repente, descontar, colocar? Também não. Pode até haver, não é a diarista, porque a gente tem que fazer aquela sempre lembrança do empregado doméstico e da diarista. Sim. Pode haver um empregador que contrate apenas 2 vezes por semana e assina a carteira da diarista, que ela deixa de ser diarista e passa a ser uma empregada de fato, mas ela só vai 2 vezes por semana. Se tiver a carteira assinada, tiver registrado na social, pode haver a dedução. Se por acaso não há esse registro e é apenas uma diarista que você paga só pela diária e não há nenhuma formalização do vínculo, o que é permitido pela legislação, não é possível fazer essa dedução do imposto de renda. E aí entra também com relação a férias e 13º, porque alguns telespectadores, através de mensagens, disseram que pagam um valor,
né, que seria aí, no caso, uma espécie de 13º salário e férias para faxineira ou diarista, que vai aí 1 ou 2 vezes na semana. Esse valor também não pode ser colocado na declaração. Não pode. Isso aí é uma liberalidade que muitas pessoas têm, mesmo tendo a diarista, dá uma gratificação no final do ano, que pode corresponder, eles denominam como 13º ou férias, mas esses valores também não podem ser deduzidos, tendo em vista a informalidade do vínculo. Não há habitualidade, não há um registro da carteira de trabalho e nem no sistema social. Aqui tem um relato do Alexandre do Valentim, ele está dizendo que a mãe dele trabalhou 14 anos de carteira assinada, antes, né, da lei das empregadas domésticas vigorar. E aí, depois da nova lei, né, os patrões colocaram ela para trabalhar apenas 2 dias, ou seja, ela é, no caso, diarista, né? Nesse caso, os patrões não podem colocá-la na declaração. Não podem. Não é possível efetuar Ela trabalhou 14 anos, mas teve o vínculo de contrato de trabalho rescindido e passou a ser diarista. Nesse caso, os patrões não podem colocá-la de fato na dedução do imposto de renda. E o relato do Alexandre, Linda, infelizmente é algo que a gente previu há quase 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Quando a PEC das domésticas entrou em vigor, foi uma das previsões que muitas pessoas que tinham carteira assinada, o elevado custo do empregado doméstico, teriam seu vínculo rescindido e passariam a trabalhar como diaristas, como trabalhadores autônomos, infelizmente. E aí, no caso aqui, a pergunta também, né, se o empregador tem mais de um empregado doméstico, né, no caso do 2, 3, enfim, pode colocar todo mundo na declaração? Essa pergunta é excelente, Lina. Infelizmente, não. A Receita, ela permite apenas a dedução de um único empregado doméstico por imposto de renda. Agora, pode acontecer de uma residência ter 2 empregados domésticos. É possível que se faça a declaração dos 2 empregados domésticos? É possível, desde que em declarações distintas, no caso do esposo e da esposa. Assim, é possível fazer a declaração com a dedução desses valores da contribuição patronal e do seguro contra acidentes. Mas os dois empregados, numa única declaração, não. E uma outra observação extremamente importante para o contribuinte. É importante lembrar que essa dedução só pode ser feita caso haja uma declaração completa do imposto de renda. Se há uma declaração simplificada, aquela que não tem as deduções detalhadas, não é possível declarar. E para finalizar, como é que é feita essa dedução na declaração? No imposto de renda, quando você vai efetuá-lo, tem um campo de que consta pagamentos efetuados. Nesse campo há menção a um código, o código 50, que você determina o que foi efetuado, coloca o CPF e o NIS ou NIT NIS ou PIS do empregado para que haja o cruzamento dos dados. É muito simples de ser feita essa dedução no imposto de renda, porque já há um campo específico para isso. Muito bem, tá? Então tá aí as informações, né, as dicas também do Paulo Vitor Souto. Fugindo um pouquinho de assunto, só para a gente realmente finalizar, viu, Paulo? Que nosso tempo já terminou, mas tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, da Maria, lá de Mandacaru, não, foge um pouquinho do tema, mas já aproveitando que você está aqui para tentar ajudar a Maria. Ela é empregada doméstica e tem FGTS há 1 ano e 6 meses. Foi demitida essa semana. Ela está querendo saber quantas parcelas do seguro-desemprego ela tem direito e se ela tem direito ao FGTS. Ela tem direito, primeiramente, a sacar o FGTS quando o empregado doméstico, hoje em dia, tem o seu vínculo terminado, rescindido, ela pode sacar o FGTS sem nenhum problema. Só é preciso da carteira de trabalho dela e da chamada do termo de rescisão de contrato de trabalho, TRCT. Com esses 2 documentos, vai até a Caixa Econômica Federal para fazer o saque do FGTS. Ela também tem direito ao seguro-desemprego. No caso, ela trabalhou mais de 15 meses. Então, por essa razão, ela pode sacar o seguro-desemprego. Ela vai dar entrada nesse benefício no Ministério do Trabalho. Ela vai ter direito a 3 parcelas no valor de um salário mínimo. É o limite que é permitido para o empregado doméstico. Certo, então. Obrigada, viu, pela Obrigado sua participação. Obrigado a você, Linda. Valeu. Obrigado mais uma vez, telespectador. Boa quinta-feira para você, Paulo. Você Obrigada. também.